Deus tem uma nova estação para a sua casa. Chegou o tempo. Vamos florescer? Queridos, Deus, Ele é o sonho dele que nós venhamos viver uma estação. Que nós venhamos viver uma estação, mas uma estação de alegria. O pai, ele não tem prazer na angústia, na tristeza do seu filho. Você sabia que quando você chora, quando você está triste, quando você está com o coração apertado, o coração do seu pai também está apertado. Também fica triste com as nossas dores, mas ele também se alegra quando a gente está o quê? Feliz, quando a gente também está alegre, quando a gente está feliz, o pai também sorri. Quantos aqui gostaria de arrancar um sorriso de Deus? Você é filho, olha só o tanto de mãos levantadas. E Deus, Ele tem prazer de olhar para os seus filhos e nos contemplar aqui na terra. E interessante que a gente vive aqui passando por várias estações. Deus, quando Ele fez o mundo, Ele é tão perfeito e detalhista. Eu sempre falo Deus dos detalhes. É uma frase minha, né? Deus dos detalhes. Ele é tão detalhista porque Ele fez o mundo todo e colocou quantas estações? 4 estações. Cada estação é aproximadamente 3 meses. Temos 4 estações para vivermos aqui nessa terra. Agora bata no teu peito e fala assim: a minha vida também passa pelas 4 estações. Ah, querido, seria bom se a gente vivesse em uma estação boa, né? E permanecesse ali nela. Mas você sabia que se a gente vivesse apenas em uma estação, a gente não desenvolveria resiliência, capacidade emocional de estarmos evoluindo? Então na terra tem as estações, mas na nossa vida também tem estações. Agora olha para o seu vizinho, para o seu amigo e diga assim: a sua vida, o seu coração é uma terra. E essa terra passa por estações. Passa pelo inverno, passa pela primavera, passa pelo outono e também vem o verão. Também vem o verão. E às vezes tem tanto sol, né? Calor, a gente acha que vai morrer. Sol e calor. Quando vem o frio, a estação do frio, a gente também acha que vai morrer de frio. E quando vem muita comida, os alimentos, muitos até pecam pelo pecado da glutonaria, da muita comida em excesso. Mas Deus, Ele colocou essas estações aqui na terra e eu vou viver todas elas também enquanto indivíduo, porque o meu coração é uma terra, é um solo para Ele poder estar habitando. A minha vida é a sua habitação. Então Ele fez de mim um jardim. E é nesta noite que eu quero conversar com você sobre esse jardim de Deus. Um jardim particular. Coloca a mão no teu peito. E eu queria que você agora não deixasse nada te roubar. Respira fundo. Solta o ar. E fala para o teu amigo Espírito Santo, que conhece a terra do seu coração, que sabe a estação que você está vivendo. Você que está aqui, você que está em casa. O meu Deus, o meu amigo Espírito Santo sabe qual é a estação que você está vivendo. Eu estou vivendo primavera.
quase entrando no outono, colher os frutos. Qual a estação que você está vivendo? Coloca a mão aí no teu coração. Converse com o amigo Espírito Santo e diz: amigo Espírito Santo, Senhor, nós estamos na tua presença. Tu és bem-vindo para vir sobre a terra do nosso coração. Espírito Santo, invade este lugar. Toma este coração. Senhor, eu não sei qual estação que os teus filhos e filhas estão vivendo, mas o Senhor sabe qual estação cada um está, ó Deus, até mesmo sobrevivendo. Espírito Santo, vem com o vento do Senhor, sopra neste lugar e nesta casa. Espírito Santo, nós te damos liberdade de vir sobre este lugar e ministrar a vida do Senhor nesse jardim que sou eu, que é o meu irmão, que é ela, a minha irmã. Um jardim particular, um jardim que o Senhor projetou, cada detalhe. Espírito Santo, sabe aquele detalhes que nós olhamos e não gostamos? O Senhor estava junto com o Pai quando Ele fez aquele detalhe. Espírito Santo, em nome de Jesus, fica com o meu amado irmão, com a minha amada irmã, e vem abraçá-los nesta estação, em nome de Jesus. Temos consciência, Espírito Santo, que cada um estamos vivendo essa estação, uma estação diferente, mas nós vivemos estações. Mas eu creio, nós cremos que somos jardim do Senhor, um jardim particular. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Você é um jardim particular. Você tem dono. Você é filho. Você é filha. Você não é um jardim. A sua terra, o seu coração não é uma terra, um coração que não tem dono. Tem dono. E diga assim: o meu dono pagou um preço muito caro por mim. Jesus me comprou. E eu dou direito a Ele. Eu dou a chave desse jardim particular para a sua vida. Entrego nas suas mãos, em nome de Jesus. Queridos, a palavra do Senhor. Hoje eu quero conversar sobre um versículo da Bíblia, em Cântico dos Cânticos, ou seja, Cantares, Salomão. Cantares, Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 12 ao 16, que diz assim: jardim fechado és tu. Diga assim: jardim fechado é quem? És tu, é eu e você. Minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes. O cipestre com o nardo e o açafrão, o calo na canela, com toda a sorte de árvore de incenso, a mirra e aloés, com todas as principais especiarias. És fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que destilem os teus aromas. Ah, entre o meu amado no jardim, e coma os seus frutos excelentes. O livro de Cantares é considerado um livro poético, um livro muito utilizado para declaração de amor, usado em casamentos, algumas referências bíblicas de versículos usados em casamentos. Mas o livro de Cantares, além dele ser um livro poético, ele é um livro que foi escrito pelo rei Salomão.
Salomão escreveu esse livro. E você sabia que o livro de Cantares, a Bíblia fala de 2 livros que não cita explicitamente, bem claro, o nome de Deus. Quais são os 2 livros da Bíblia que não fala claramente Deus, Jeová? O livro de Cantares e o livro de Esther. E o livro de Cantares, ele foi escrito pelo Salomão. E Salomão foi o 10º filho de Davi. O 2º filho que Davi teve com Batseba. Estou dando aqui um panorama para você entender a linhagem de Salomão. Batseba teve ali 2 filhos. E um dos seus filhos foi Salomão. Então Salomão foi o 10º filho do rei Davi. E Deus então escolhe Salomão para poder estar reinando sobre a nação de Israel. E Salomão então tem a oportunidade de escrever o livro de Cantares. Por isso que é falado Cantares, Cânticos de Salomão, Cantares de Salomão. Mas esse livro de cânticos faz alusão a quê? Apenas do amor de um homem para com a mulher? De uma mulher para com o homem? Não. Esse livro deixa expresso, faz uma alusão do amor de Jesus pela sua noiva, pela sua igreja. Então, quando Salomão fala, é Deus falando a sua igreja. Quando a sunamita fala, é a esposa, a noiva, falando, a esposa, falando, expressando ali o seu amor. E interessante que Salomão, ele não conquista a sua amada, a sua esposa, com a posição dele de rei, com a posição dele de homem afortunado. Porque de repente, se ele aparecesse como um todo-poderoso, alguém poderia, ou uma moça poderia, ou sunamita, né, poderia apaixonar por ele, pelo aquilo que ele poderia dar. E não por aquilo que a essência que ele era. E Salomão, ele queria viver um amor de verdade. Ele queria viver um amor de verdade. Diga assim, o meu Deus quer viver um amor de verdade. Ele não quer que eu busque Ele, ou viva com Ele por interesses, mas por amor. Porque quando tem amor, a gente passa por todas as estações. Com dinheiro, sem dinheiro, vida boa, na prova, você passa, você sobrevive. Por quê? Porque existe amor. E Salomão, ele não conquista ali a sua noiva, mostrando o seu reino, o seu poder. Mas ele conquista a sunamita, a sua noiva, mostrando-se como um pastor, como um camponês. Daí Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 7, me fala o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Jesus, fazendo um paralelo aqui com a vida de Jesus. Salomão, ele não conquista sua noiva mostrando o seu reino, mas como pastor, como camponês. Jesus deixou todo o seu trono, o seu reino, sua glória, e desceu aqui como forma de homem, homem simples como eu e você, capaz de sentir as mesmas dores e as mesmas frustrações. Sabe como quando você fica decepcionado com a vida, decepcionado com pessoas que te feriram, Jesus entende, porque ele também sofreu decepção. Ele também sofreu. Então, em Filipenses 2,7 fala que mesmo sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. O que ele fez? Esvaziou-se de si, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante a nós. Por quê, querido?
Deus ama um jardim. O meu Jesus, o Filho, ama um jardim. E no Antigo Testamento você pode perceber, olhando pela palavra de Deus, desde Gênesis, que Deus, no Antigo Testamento, que Deus fez o quê? Um jardim. Ele fez um jardim e colocou o homem no meio desse jardim. Só que o homem, o que ele fez? Ele acabou pecando. E quando o homem peca, ele saiu do jardim que Deus tinha preparado. Agora eu queria que você falasse assim: Deus tem um jardim preparado para mim viver todos os dias. Mas os meus pecados, as minhas falhas, me rouba, me tira do jardim que Deus projetou. Deus tinha projetado um jardim para o homem, mas o pecado desse homem acabou tirando o homem desse jardim. Mas no Novo Testamento, Jesus frequenta um jardim. Olha só o tanto que ele é apaixonado por jardim. Na criação de tudo, de um jardim, que Deus falava, já fez um jardim para o homem e colocou o homem lá. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade estava lá, no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus, ele frequenta um jardim. Ele gostava de estabelecer um diálogo com o Pai, indo, se retirando para um jardim também. E quando Jesus ele é crucificado, ao lado ali do lugar onde ele é crucificado, também existe um jardim. Você pode pesquisar que depois você vai ver que onde Jesus foi crucificado, ali próximo também existia um jardim. E quando Jesus é crucificado e é sepultado, Maria Madalena é a primeira mulher que vai visitar Jesus. E ela confunde Jesus com um jardineiro. Ela confunde Jesus ali então com jardineiro. Querido, será que nós temos confundido Jesus com uma pessoa qualquer? Com uma pessoa simples? Não com uma pessoa que tem todo o poder de nos fazer sobressair a todas as estações da nossa vida? Aquela mulher ficou tão embaçada com os problemas, decepções, frustrações, talvez ressentida com o povo, que ela começou a perder a visão. Ouvia voz chamando ela, mas ela estava com barulho externo tão grande, com tantos conflitos, que os barulhos não permitiu ela reconhecer o mestre. Então ela confunde Jesus com o jardineiro. Querido, no seu desespero, no seu outono, no seu verão, no seu inverno, não confunda Jesus como um ser que não pode mudar você de estação. Tem processo. Não tem como a gente não viver processos. A gente não passar por todas as estações. Nós precisamos passar por todas as estações. E estações é para um jardim. Mesmo sendo um jardim particular, eu sendo um vaso, um filho, uma filha de Deus, sendo particular, exclusivo de Deus, não quer dizer que eu não vou passar por estações. Não quer dizer que eu não vou passar por situações difíceis. Nós passamos por situações difíceis. E aí, queridos, em Adão, nós vamos ver o quê? Um jardim do lado de fora. Tinha um jardim do lado de fora de Adão. Deus fez um jardim e colocou aquele jardim, Adão dentro daquele jardim. Tinha um jardim do lado de fora. E todos os dias Deus vinha conversar com Adão nesse jardim. Mas em Jesus, o jardim agora é do lado de dentro. Não é do lado de fora. Diga assim: em Jesus, o jardim é do lado de dentro. Em Adão, o jardim era do lado de fora.
era criado por ele por fora. Ele só ia desfrutar. Agora, em Jesus, o jardim não é criado do lado de fora. Em Jesus, o jardim é criado do lado de dentro. No Éden, do lado de fora, jardim do lado de fora, no Éden, Deus passeava pelo jardim na viração do dia, mas ele só passeava. Mas em Jesus, agora que o jardim é dentro de mim e de você, para viver todas as estações, primavera, verão, outono e inverno, e esse jardim está dentro de você, em Jesus. Em Jesus, o jardim é do lado de dentro, e ele não passa. Ele agora não passeia pelo jardim. Jesus, ele quer o quê? Habitar. Habitar nesse jardim particular, que sou eu e você. Mas algumas coisas eu aprendo com o jardim. Diga assim, algumas coisas eu tenho a aprender com o jardim. Primeira coisa que eu aprendo, jardim, querido. Jardim não é um lugar comum. Jardim é um lugar que chama o quê? Atenção. Chama ou não chama atenção? Então diga assim, eu sou um jardim. Eu não sou um lugar comum. Eu sou filha. Posso viver as estações. Mas eu sou um jardim. Você é um jardim? Amém. Então, no jardim, esse jardim ele não é comum. O jardim, ele chama atenção. Um jardim, ele é preparado. Um jardim, ele é cuidado. Um jardim também, ele é tratado. Então, diga assim, eu sou um jardim particular. Eu sou preparado. Eu chamo a atenção do mundo espiritual. Eu sou cuidado. E eu sou separado. E eu sou separado. E diga assim, e eu sou tratado. O Pai trata também com o jardim. Deus olha para nós como um jardim. E quando eu olho para um jardim também, a gente gosta de planta. Lá em casa eu gosto muito de planta. Eu falo que parece uma floresta, né? O jardim é um lugar de deleite. O jardim é um lugar de alegria, satisfação. Querido, Deus quer habitar no jardim particular. Deus quer habitar nessa terra, mas Ele quer ter o quê? O deleite com você. Deus quer ter satisfação com você. E aí eu lembro da palavra do Senhor que diz a Jesus, e ficou registrado para nós também. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Querido, Deus, o Pai, tinha prazer no jardim, na vida de Jesus. E aí, nós, eu e você, Deus tem prazer sobre a minha vida, Deus tem satisfação sobre a minha vida. Nós não somos qualquer pessoa. Nós não somos um jardim comum. Nós não somos uma terra comum. Um lugar comum. Por quê? Porque diga assim, eu chamo a atenção do mundo espiritual. E não é só a atenção do mundo espiritual do lado bom, não, amados. Para atrair as bênçãos de Deus. A gente chama a atenção também no mundo espiritual do lado do ruim também. Por quê? Porque o mundo espiritual, que não é a favor de Deus, ele também vai se levantar contra esse jardim. E vai se levantar gerando em nós decepções. Gerando em nós frustrações. Mas Deus quer tornar você não um lugar comum. Um lugar comum onde as pessoas te ferem. Um lugar comum onde as decepções vêm na sua vida. E para. Fica lá na sua vida. Fica com você. Deus não quer isso para você, jardim particular.
Você não é qualquer um. Deus não quer tornar você um lugar comum. Por quê? Porque você é um jardim. Você não é comum. Diga assim: eu não sou comum. Porque eu sou filha. Eu sou um jardim. Então as decepções, as frustrações, sentimentos que não vêm do coração de Deus, não pode permanecer nesse seu jardim. Precisam ir embora. Mas no jardim existe um processo. Fala assim: processo. Ah, querido, quando você vê um jardim bonito, você fala: uau, dá até vontade de ficar aqui. Dá nem vontade de ir embora. Uma pracinha bem cuidada, aquele jardim bem cuidado da pracinha. Onde, né, tem aquelas pessoas responsáveis que cuidam. Você fala: nossa, eu venho para cá todos os dias, eu quero ficar aqui. É muito legal. Tem uma brisa, um frescor muito grande. Querido, jardim é um lugar de processo. Então diga assim: se eu sou um jardim particular, eu também sou um lugar de processo. E nenhum jardim ele começa grandão, né? Começa grande, mas ele começa com cuidado. Você já viu um jardim grande assim, bum, né? Como se fosse mágica, né? Não, um jardim para se tornar belo, ele passa por processos. Tem os processos, tem os cuidados. Por mais que ele vai ser grande, aquele jardim, ele passa pelo processo de estar revirando a terra, até para receber as plantações adequadas, as sementes adequadas. Então o jardim ele começa com cuidado. E nenhum jardim começa já com fruto. Diga assim: o meu jardim começa com cuidado. Começa com Deus revirando a terra. Que terra é essa? A terra do nosso coração. E nenhum jardim ele começa com fruto já. Ele começa com sementes. Depois das sementes, depois de um tempo que vem os frutos. Nenhum jardim começa também sem preparar a terra. Primeiro, a terra, ela é separada. Vou tirar esse pedacinho aqui do meu quintal, eu quero fazer um jardim. O que você faz? Você prepara a terra. Nem que seja um canteirinho ao redor da sua casa, mas você separa aquele pedacinho para fazer daquele pedacinho o seu jardim. E Deus separou a sua vida para fazer da sua vida o seu jardim. Então o seu jardim não começa com frutos, mas ela começa com sementes. Primeiro ele revira a terra, depois vem as sementes. Mas antes de todo o processo de revirar a terra e vir a semente, ele prepara o solo, ele separa a terra. Então diga assim: Deus me separou para ser um grande jardim. Deus está me passando pelo processo, revirando a terra do meu coração, para receber a semente, para que essa semente venha brotar, venha crescer, venha se tornar árvore e venha também frutificar. Às vezes, queridos, eu e você, nós queremos ser jardim, porque jardim é belo. Quantos aqui gostaria de estar no jardim bem belo? Amém? Amém. Queridos, nós queremos ter um jardim belo em casa. Quantos aqui gostariam de ter um jardim belo na sua casa? Algo uau, com cascata e tudo mais, né? Uau! Só que nós queremos um jardim belo. Nós queremos ser um jardim belo. Mas nós questionamos os processos. Questionamos os processos. Não aceitamos os processos. Porque processo, diga assim, processos dói. Revirar a terra dói. Separar a terra, tirar você de alguns relacionamentos, pode doer. Mas para você ser particular, exclusivo de Deus, às vezes Deus vai tirar você de algum lugar. Deus vai selecionar os seus relacionamentos. Por quê? Porque Ele se preocupa e Ele tem interesse num jardim
particular, um jardim que tenha dono. Você tem dono, você não é de qualquer um. Você é projeto das mãos dele. Diga assim, eu sou projeto das mãos dele. Eu preciso passar pelos processos e aceitar os processos. E como eu disse, às vezes nós questionamos os processos, não aceitamos os processos. Queridos, não tem ninguém nessa vida que não vai passar pelos processos, que não vai ter a terra da sua vida revirada pelo agricultor ou pelo jardineiro. O jardineiro vai mexer e vai doer nesse processo. Eu me lembro que uma vez, passando por momentos tão, estava no inverno, que você está vendo tudo escuro, só o tempo fechado. Estava muito difícil. E eu gosto de dormir conversando com o Espírito Santo. Estou conversando com ele até pegar no sono. E conversando com o Espírito Santo, porque nós podemos conversar com ele. Ele é o nosso amigo? Ele é o nosso consolador? Então, se eu estou precisando de consolo, eu vou recorrer ao meu amigo Espírito Santo. Falar, amigo Espírito Santo, tá assim, tá doendo. E eu conversando com o Espírito Santo. E à noite comigo funciona assim. Não quer dizer que funciona assim com todo mundo. E durante a noite, eu tive uma revelação de Deus. E eu dormia. E eu me via 2 homens brancos me pegando pelos braços e me passando, sabe aquela máquina de fazer pastel? Aquele cilindro? E vinha para me passar naquele cilindro. E sabe aquela pessoinha que firma os pés no chão e não quer ir, mas tem 2 pessoas mais fortes te levando para o cilindro? E me passava no cilindro. E o meu medo era de doer, vai me espremer, vai me esmagar. Querida, às vezes para Deus levantar um vaso cheio da presença e da unção de Deus, Ele precisa o quê? Desconstruir. Ele precisa quebrar, esmagar, revirar a terra, para fazer de nós, de mim, de você, um jardim que venha frutificar. Porque às vezes Ele vai olhar assim e falar, minha filha não vai frutificar desse jeito não. Meu filho não vai frutificar desse jeito, não. Não está sendo um jardim particular. Eu tenho ciúme dela, eu tenho ciúme dele. Tem dono, eu sou dono. Eu paguei um alto preço. Querido, eu não queria passar pelo processo por medo de doer. Mas interessante, no sonho eu passei pelo processo e não doeu. Não teve escapatória, querido. Passei pelo processo. Eu me via colocando no cilindro e eu saía do outro lado daquele estado. E não bastasse, ele me pegava naquele estado e vinha a segunda etapa. Sabe aquele negócio que molha o milho, o traturador da roça, quem já viu? Um negócio que molha o milho, só sai a canjiquinha lá embaixo. Me pegava e me colocar dentro do traturador. Amada, a noite inteira, sendo moída pelo Espírito Santo, porque é um processo. Mas se eu e você permitir, Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa estação. Deus, vai doer, eu tô com medo. Eu falava isso, vai doer, eu tô com medo. Mas se deixa, não tem como correr do processo. Diga assim, não tem como correr do processo. Se Deus, querido, está te processando na sua vida, em alguma situação, seja familiar, seja financeira, seja em que âmbito for, de relacionamentos de amizade, se Deus está te processando, Ele está plantando alguma coisa em você. Se Deus está te processando, Ele está querendo mexer com as nossas estruturas. O processo desse processamento é um lugar de frutificação. Por quê? Porque depois desse revirar da terra, vem o plantio. Depois do plantio vem o quê? Os frutos. Então diga assim, jardim é criado por sementes, para que possa ter flores, para que possa dar frutos. Diga mais uma vez, eu sou um jardim particular.
Queridos, e um jardim completo. Diga assim, ele tem folhas, tem flores e tem frutos. E aí? Olhe para mim, olhe para você. Quando eu estava preparando essa palavra, e eu gosto muito de olhar a natureza e Deus falar comigo sobre a natureza. Deus, que árvore linda, que sombra fantástica. E às vezes Deus fala assim, mas não tem fruto. De que adianta ter só a sombra? Ter só as folhas? Jardim precisa de ter vida, sim. Precisa ter folhas verdes, sim. Precisa dar sombra, sim, é consequência. Se está vivo, tem que dar folhas. E tem que dar sombra. É uma consequência, é um processo natural. Mas o jardim, ele precisa também ter flores. Tem que ter flores. Já viu um jardim só de árvores sem folhas, sem flores? É bonito? Não, você olha assim, nossa, está verdinho. Tudo ok, mas não tem flores, não tem fruto. Então o jardim, ele precisa ter flores e precisa ter frutos. E aí eu pergunto para nós, que tipo de jardim você quer ser? Que tipo de jardim nós queremos ser? Nós queremos ser um jardim que tenha só flores? Que tenha flores, folhas e frutos? Um jardim completo, ele tem tudo isso. Folhas, flores e fruto. O que eu aprendo com isso? Deus não quer que eu venha apenas embelezar, ficar verdinha, ter vida. Deus, ele quer que eu floresça. Depois das flores, vem o fruto. Depois do fruto, vem as sementes de novo e vem novas plantações. Deus não quer então só que eu embeleze. Bata no teu peito e diga assim, Deus quer que eu venha alimentar. Que eu não tenha só vida, mas que eu venha frutificar. Ele não quer que eu apenas embeleze uma floresta, mas que eu alimente uma multidão. Deus não quer que você atraia pessoas para o seu ciclo de amizade, para próximo de você apenas pela sua aparência, por você ser legal, por eu ser uma pessoa legal. Mas Deus quer que eu e você sustente pessoas, relacionamento pela essência do jardim. Que essência eu e você nós temos? Temos a essência do bom perfume de Cristo. O meu jardim em particular, minha vida, exala o bom perfume de Cristo. Tem exalado o bom perfume de Cristo? E eu queria que você se colocasse de pé. As folhas do jardim, ela não atrai. O jardim, ele passa pelos processos. E os processos nos levam a amadurecimento. Não corra do processo, mas aceite os processos. Enfrente os processos. Se entregue para passar pelos processos. Porque esses processos vai fazer eu e você amadurecer. Ter resiliência emocional. Não seja uma pessoa que tenha apenas flores, mas que você tenha frutos, que você tenha cheiro, tenha perfume, que na sua vida, o seu jardim exale o bom perfume de Cristo, que na sua vida tenha adoração, tenha atitudes de cânticos, salmos, tenha entrega. E às vezes você fala assim, Senhor, pastora, a minha vida, o meu jardim não está tão belo, está com a terra revirada, parece que está tudo bagunçado fora do lugar. Mas deixe o jardineiro cuidar do seu jardim particular. Não queira você cuidar de você mesma, mas deixa o autor da vida, o Pai, cuidar de você.
no seu corpo, no seu espírito, também nas suas emoções, na sua alma. Deixa Ele cuidar de você. Se você ainda não está um jardim belo, esplêndido, que está chamando a atenção, saiba que desse jardim, passando pelo processo, tendo a terra do seu coração mexida pelo Espírito Santo, esse jardim pode surgir um botão. E mesmo sendo um botão de rosa, você vai adorar a Deus. Mesmo que alguém te podou, a vida te podou, ficou só a raiz. Querido, mesmo sendo só a raiz também vira árvore. A raiz também, ela brota. Ela brota ao cheiro das águas. Aos cheiros das águas, a raiz brota. A árvore tem vida. E você tem a oportunidade, não só de ter vida, mas de ter também o quê? Flores. De ter frutos. De ter também a semente. E a semente vira flores, e as flores viram fruto. E Jesus fala para mim e para você: não foi você que me escolheu, mas foi eu que vos escolhi para que você vai e dê muito fruto. João 15:16. Não foi eu que escolhi Deus. Não foi você que escolheu Deus, mas foi Ele que te escolheu. E Ele tem uma ordem para mim e para você: vai e dê muito fruto. Não dê folhas apenas. Não dê apenas folhas, sombra, mas dê também sementes, frutos. Ofereça frutos, alimento. E aí o versículo me diz: e o vosso fruto permaneça, querido. Tem que dar fruto, mas tem que permanecer. E aí eu achei lindo que o versículo fala assim: a fim de que tudo que vocês pedirem, o Pai o conceda. Querido, você quer ter resposta na oração, você quer vivenciar milagres. Olha o que esse versículo aqui nos fala. Nos fala que Ele nos escolheu. Nos fala: vai, dê fruto, querido. Dê fruto. Por que você não quer frutificar mais? Antes você fazia. Por que hoje você não faz mais? Por que hoje eu deixei a chama do Espírito apagar? Querido, em um jardim, os frutos, eles são sementes. E vai falar da árvore, a beleza das flores. Por isso que eu não posso ficar só nas folhas. Eu tenho que ser um jardim completo. Os frutos vai falar da árvore. Que árvore você tem sido? Que árvore eu tenho sido? Que fruto que tem dado na minha vida? Que fruto tem dado na sua vida? De amor? De contentamento ou descontentamento? E poucos dias eu descobri que tem um demônio, um espírito específico chamado descontentamento, para tirar toda a sua felicidade, para você não ser contente com nada, para você não ser contente com a sua vida. Eu descobri porque o próprio Espírito Santo me falou um dia dormindo: tem um espírito de descontentamento. Querido, quem bota o espírito de descontentamento para sair correndo da sua casa, da sua vida, é você. Porque você é filha. E muitas das vezes nós ficamos descontentes conosco, descontentes com a família, descontentes com o casamento, descontentes com a igreja, descontentes com o irmão. Ei, olha o espírito das trevas pairando sobre o jardim que é particular. Esse jardim tem dono. Não deixe o espírito das trevas pairar sobre a sua casa, sobre esta terra. Expulsa. Peça a Deus discernimento para o seu jardim. Peça a Deus. Queridos, os frutos, eles são sementes.
As flores são presentes para embelezar a nossa vida. Os frutos são forças. As flores são beleza. Os frutos, se você está dando fruto, se eu estou dando fruto, esses frutos são sinais. As flores são vestígios. Passa um vento, uma tempestade, cai-se as flores e não permanece, não dá frutos. Por isso que nós precisamos ter jardim completo. Preciso ter vida, folhas. Preciso ter o quê? Flores. Preciso ter frutos. E do meu fruto tem que permanecer gerando semente, produzindo uma nova planta no jardim particular de Deus. Jardim fechado é limitado. A sua vida tem dono. Não é qualquer um que pode entrar. Deus tem ciúme do que é dele. E Ele me chama, Ele chama você para o tempo da alegria e para o tempo da dor. Por isso que nas estações nós passamos pelo outono, pelo inverno, pelo verão e pela primavera. No jardim particular, só Deus, só o dono tem acesso. Na sua casa, só você tem acesso à sua casa. Ou os íntimos que você chamar para sua casa. Os íntimos. Queridos, quem você tem chamado para entrar na sua vida? Quem você tem chamado, tem permitido entrar no seu jardim? Pensamentos negativos, que não vai dar certo, não aguento mais. Pessoas erradas, que não gerou vida de Cristo em você. Querido, seus relacionamentos têm te levado para mais perto de Deus ou têm te arrancado dele? Tem sugado as suas forças? Os meus relacionamentos, o meu jardim, a minha vida, o meu coração, a minha casa precisa ser aberta apenas para os íntimos, para as pessoas que você permite entrar. Mas diante do processo, não reclame, não murmure, mas canta. Não reclame de quando Deus tira algumas pessoas da sua vida. Querido, não retire quando Deus tira alguns relacionamentos de você. É o dono do jardim. Você é ou não é um jardim? O dono do jardim querendo cuidar do jardim. E muitas das vezes nós reclamamos. Porque perdemos isso, porque aquilo, e não entendemos o processo. Mas sabe, o Pai vê e ouve coisas que você não vê e não ouve. Então não reclame, mas aceite o processo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E Jó, ele fala que uma árvore cortada, há esperança. Uma árvore machucada, há esperança para uma árvore também que foi machucada, que é ferida. Por quê? Porque ao cheiro das águas brotará. E aí em Cânticos de Salomão, diz aqui, a amada, a noiva, dizendo para o seu noivo: vento norte, vento sul, assopra sobre o meu jardim, para que destilem os seus aromas. Querido, a noiva clamando para o Espírito Santo, clamando para Deus, o noivo: vento vem do norte, vento vem do sul e assopra sobre o meu jardim. Querido, nós não gostamos de vento, nós não gostamos de processo, a gente tem medo de quer esconder. Mas olha a Sunamita clamando. Por que eu e você temos dificuldade de clamar? Clama para Ele, fala: Espírito Santo, eu preciso do teu abraço de cura.
Espírito Santo, vento do norte, vento do sul, vem me abraçar. Eu preciso ser renovado do alto da cabeça à planta dos pés, porque senão eu não consigo mais andar. Sozinho eu não dou conta. Vem, meu amado. Cânticos e cânticos fala: vem, meu amado. E o noivo fala: levanta-te, noiva minha. Levanta-te, amada minha. Levanta para receber o vento que vem do norte, o vento que vem do sul, que te sustenta e te coloca de pé. O Pai tem um amor incomparável e quer soprar nessa noite. E eu queria dizer para você: você tem dono, você é jardim particular. E se você quer entregar a sua vida por completo a Deus, mesmo que você já entregou um dia, mas você não tem deixado esse jardim particular nas mãos dele, você quer cuidar desse jardim com as suas mãos. Mas se você quer entregar para Deus as suas experiências de outono, as suas experiências de inverno, querido, o inverno passou, eis que chega um novo tempo. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Uma nova estação. Por que nós freamos e falamos: estou com medo da nova estação, estou com medo do que vem pela frente? Não tenha medo. O jardineiro cuida do jardim. Você não vai morrer. O tempo pode soprar forte. Essa árvore, a sua árvore, que é a sua vida, pode se encurvar todinha. Mas se a raiz estiver saudável, estiver alimentando das águas, do cheiro das águas, ela pode se encurvar todinha, na luta, na dificuldade, mas ela encurva, adorando, adorando. Você olha a natureza, as árvores nascem no barranco da árvore da estrada. A árvore nasce do barranco do rio e ela se inclina, aponta para Deus. E nós temos dificuldades de se encurvar e entregar para Ele. E eu quero te convidar a fazer uma entrega sem reserva, a falar: vem, meu amado, vem, amado, sopra neste lugar, vento do teu Espírito, sopra sobre a minha vida, sopra sobre a minha mente, sopra sobre os meus ouvidos. Senhor, que eu ouça só a sua voz e não os barulhos externos. Querido, você pode fazer essa oração também, porque não é só eu que sou um jardim, não. Você também é um jardim dele. Ele tem ciúme de você. Deus, Espírito Santo.